Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Agora esse friozinho, né? E olha só, no frio você tem que tomar alguns cuidados. Olha só a nossa pergunta do quadro Doutor Responde, tá? Como o frio afeta o nosso coração? Quais os riscos e como proteger a saúde do nosso coração nesta época do ano? Sim, porque existem mais infartos agora no frio. E o Dr. Cláudio Bongiovanni, médico cardiologista, vai explicar tudo sobre esse assunto, ok? Teremos também uma atividade física, exercícios funcional para fortalecimento e um bate-papo com o Dr. Eduardo na nossa entrevista, e ele vai falar sobre enxerto gengival. No nosso quadro Comer Bem, uma receita de overnight. Também não sei direito o que é, mas ela vai explicar direitinho como fazer. E a gente tem mais uma pergunta do Doutor Responde, que é relacionada ao estresse e ao emagrecimento. Olha só, de que forma o estresse impacta a nossa saúde e como ele pode atrapalhar o emagrecimento. Estamos no ar com mais um programa por você. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu inicio o programa com o Dr. Eduardo Passos Rocha. É isso, né, Dr. Eduardo? Isso. Arrisquei falar o nome completo hoje. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Maíta. Boa tarde a vocês. E olha só, gente, o nosso bate-papo hoje, eu até brinquei com ele que vai ser uma consulta aqui. E para quem tem esse problema aí de casa, já aproveita, porque nós vamos falar sobre enxerto gengival. Tô falando que é uma consulta porque eu creio que eu terei que passar por esse problema. Então, vamos iniciar. Quem são as pessoas que precisam fazer esse enxerto gengival? Maíta, o enxerto gengival ele é uma técnica importante em função do próprio envelhecimento do indivíduo. Todo mundo vai ter esse problema? Todo mundo vai experimentar algum tipo de limitação na gengiva, né, que compõe o que a gente chama de estrutura periodontal, que com o passar do tempo vai se modificando na forma e no volume. Né? Então, rapidamente eu vou explicar o fundamento daquilo que é o natural, que é o normal. Né? Tá. Nós temos a estrutura óssea e nós temos o dente inserido dentro do osso. Tanto o osso como a base do dente está protegido pela gengiva. Certo. 75% da população tem uma gengiva fina. Então, com o natural envelhecer do indivíduo, haverá uma migração dessa margem gengival. Muito obrigada pelo envelhecer natural. Mas graças a Deus que eu estou envelhecendo e quero envelhecer muito mais. E todos nós, de alguma forma, vamos experimentar esse quadro, especialmente em dentes premolares. Certo. Né? É quando o paciente percebe sensibilidade térmica, quando o gelado passa a incomodar, quando a escovação passa a incomodar. E, usualmente, o caminho mais rápido e prático para quando o paciente está numa condição clínica como essa... Isso acontece porque a gengiva ela fica mais fina? Mais fina. E ela não retrai também? Que é aquela coisa... Que é a migração. Que é a aquela aparência gengival. De que você está vendo um pouco a raiz. A raiz do dente, exatamente. Isso acontece só nos dentes inferiores? Não, isso pode acontecer em qualquer dente, né, da cavidade bucal, mas especialmente alcança premolares. Certo. São os dentes mais regularmente envolvidos com um processo de recessão gengival. Né? E aí o que acontece? Quando o paciente percebe o desconforto, usualmente se faz uma restauração sobre essa raiz. E não deve ser a primeira conduta. A primeira conduta restauração? Se faz uma cobertura para proteger a raiz que está sensível ao meio bucal. Certo. Então esse dado é extremamente importante de destacar. O recobrimento gengival associado ao enxerto de tecido conjuntivo, que na verdade é a gengiva, permite que a margem gengival seja recolocada no seu lugar de origem com espessura, dando ao paciente uma maior sobrevida. Como é feito isso? Da onde vai tirar a massinha? Usualmente se tira do palato, que a gente chama, né, popularmente conhecido como céu da boca. Né? E não fica buraco nem nada? No quadro imediato ali, pós-cirurgia, sim. Mas depois, no processo de reparo, o tecido vai se remodelar e retomar a sua forma original. Olha só, eu já estou aqui preocupada. E me diz uma coisa, doutor Eduardo, quando é o momento de ser feito esse procedimento e se não fizer, o que pode acontecer? O momento de fazê-lo é quando se percebe essa migração da margem gengival. E vai migrar cada vez mais? Vai baixar cada vez mais? A tendência é que se nada for feito no sentido de recompor a configuração original da gengiva,
esse processo continua o seu ritmo regular, dado o envelhecimento do indivíduo. E a pessoa vai sentir cada vez mais sensibilidade? Ela sente mais sensibilidade, pode haver um comprometimento mais severo da estrutura periodontal como um todo, pode levar a complicações bem severas em relação ao dente natural. Por isso que o importante, quando este quadro clínico é identificado, e é interessante que ele seja identificado de forma precoce, já se faz o recobrimento gengival para devolver o tecido para a sua posição supostamente anterior. Agora vamos lá, né? E esse procedimento é uma cirurgia, é um procedimento simples? É um procedimento cirúrgico, que precisa ser feito, obviamente, com critério, com qualidade, porque, embora seja um procedimento que vise recompor, né, reposicionar a margem gengival para a sua posição original, ele depende muito da resposta do hospedeiro, depende muito da característica clínica do paciente. Então, o procedimento é feito, mas nem sempre se alcançam os resultados mais interessantes. Pode ter algum tipo de rejeição? Não seria a rejeição o termo mais adequado, mas seria uma tentativa de recobrir, mas não tendo aderência suficiente do tecido. Então, há um reposicionamento para a condição clínica atual. Doutor Eduardo, quanto tempo mais ou menos dura essa cirurgia? O procedimento cirúrgico, se for relacionado a 1, 2 dentes vizinhos ali numa região próxima, não é um procedimento demorado. Alguma coisa em torno de 30 minutos, 40 minutos, a gente faz um procedimento desse com relativa segurança. E anestesia? Anestesia local, em cima, embaixo? Anestesia local na área a ser operada, anestesia local na área doadora. Existem também hoje excelentes biomateriais que são compatíveis e que visam substituir essa necessidade de buscar o tecido numa área doadora. Né? É possível, mas é uma indicação clínica mais específica e que precisa ser analisado para saber, caso a caso, quando vale a pena lançar mão de biomateriais. A pergunta que não quer calar: o paciente vai sentir dor, algum tipo de dor? Varia em função da técnica e do limiar de dor do paciente. Em princípio, é um procedimento que o pós-operatório ele é tolerável. Não, mas no momento... No momento não. Não, porque está anestesiado. Está anestesiado, não se sente nada. Não sente nada. A área doadora ela pode eventualmente incomodar, mas há técnicas e procedimentos para compensar isso e proteger durante a fase de pós-operatório, mas numa questão de 15 dias, por exemplo, o paciente já está absolutamente estável e capaz de gradualmente retomar rotinas normais. 15 dias? Nesse período, o que não se pode ser, o que não Usualmente pode fazer? Não se faz a escovação mecânica na área operada, com auxílio de escova, por exemplo, como a gente realiza regularmente. O paciente passa a adotar outros critérios de higienização. E é necessário algum tipo de repouso ou já pode trabalhar no outro dia? Sim, não. É recomendável 1 a 2 dias de repouso, dependendo do procedimento. Exatamente para que o paciente tenha ali uma maior estabilização da área e alcance um conforto, né, no pós-operatório mais imediato. E para se alimentar, provavelmente só de caldinho, alimentação, né? Líquida, pastosa. Aí, ó, dá para perder uns quilinhos. Preferencialmente numa temperatura ambiente ou fria nos primeiros dias, né? E o objetivo fim de qualquer cuidado pós-operatório é não mexer com a área operada. Ela precisa ficar estável, ela precisa iniciar o seu processo de reparo com absoluta estabilidade tecidual. E depois? Aí, uma vez cumprido o ciclo ali no pós-operatório, o tecido a rigor com 20 dias ele está reparado, respeitar um período de aproximadamente 60 a 90 dias para qualquer tipo de reavaliação ou mesmo de intervenção restauradora na área, se for necessário. Certo. Então, gente, se você também tem esse problema, bom, você já me aguarde no consultório, ok? Que a gente vai ver isso. Olha, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, doutor Eduardo. Obrigado, Maíta, pelo convite. Bom, e agora eu quero falar da FAI, Centro Universitário de Adamantina. Aquele momento da escolha da sua profissão, da sua carreira, é um dos momentos mais importantes da sua vida. Tem coisas que marcam a nossa vida para sempre, e esse é o momento. A escolha de onde você estudar é uma delas. Na hora de construir o seu futuro, é importante contar com quem tem história, estrutura e, acima de tudo, compromisso com você. Dê uma olhada nesse vídeo e sinta o que é viver a experiência FAI. Toda grande jornada começa com uma escolha, e escolher a FAI é decidir por um futuro construído com tradição e inovação. São mais de 50 anos formando profissionais que fazem a diferença. Localizada em Adamantina, somos referência no estado de São Paulo, com mais de 25 cursos e uma estrutura completa para o melhor aprendizado. Aqui, cada conhecimento é uma ponte e cada passo é realmente uma conquista. FAI, Centro Universitário de Adamantina.
E é assim que a FAI vem fazendo história e transformando vidas há mais de 50 anos. Porque aprender aqui é mais que estudar, é crescer, é conquistar, é fazer a diferença. A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque ainda tem bastante coisa. Estamos de volta, gente. Olha só a receita de hoje. Esse aqui tá pronto, é um overnight, né? Isso. Boa tarde, Francine. Boa tarde, Maíta. É um overnight maravilhoso. Esse já é o meu almoço. E você agora está no quadro Comer Bem e vai aprender como fazer essa delícia, ok? Comer Bem. Oferecimento. Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. E Essence Vita, viva o melhor da sua vida. Gente, então vamos lá? Francine, passa pro pessoal de casa os ingredientes. Como eu disse, esse já tá pronto, esperando aqui para eu poder almoçá-lo, tá? Mas a Francine agora vai ensinar passo a passo. Overnight nada mais é o quê? Uma aveia adormecida. É uma aveia adormecida que ficou na geladeira. Então, e tem que deixar de um dia pro outro para ficar assim. Pra ficar assim, porque tanto o farelo de aveia quanto a chia, eles têm são ricos em fibras solúveis que em contato com líquidos absorvem e aí formam uma espécie de gel. Então, é uma ideia de café da manhã que traz muita saciedade e muito prático, porque você vai deixar de um dia pro outro na geladeira. Você já acordou já? E olha, eu confesso que eu nunca fiz essa receita. A gente já gravou há muito tempo e hoje você vai aprender aí comigo novamente. Então aqui eu coloquei 3 colheres de sopa do farelo de aveia. Certo. Já vai preparando no potinho. Próprio potinho. Dá pra usar potinho de geleia, potinho que tiver em casa. Mas se quiser fazer numa Tupperware também dá super certo. A gente vai usar mais ou menos uma colher de sopa cheia de chia. A gente vai colocar o adoçante da tua preferência, que eu tô usando xilitol. E a gente vai completar com mais ou menos 150 ml de leite, tá? Dá pra usar também iogurte, mas aí ele fica um pouco mais consistente, fica mais grossinho. Certo. Tá? Mexe ou deixa assim? Só mexer um pouquinho por conta do adoçante, né? Pra misturar tudo. Pra misturar tudo. Aí a gente vai tampar e levar pra geladeira. Né, gente? Só colocar, tampar, levar pra geladeira. Leva pra geladeira. E aí ela já trouxe pronto. Olha lá, ó. Aí ele vai ficar assim, ó. Mais grossinho. Fez num dia, só no outro dia ele já tá todo firminho. Exatamente. E agora? Agora a gente vai só finalizar, que é a parte mais rápida, né? Se você for usar uma fruta que não vai ficar escurecida, tipo um moranguinho, dá até pra deixar pronto já na geladeira. Certo. Às vezes eu gosto também de colocar aqui um scoop de whey ou leite em pó para ficar ainda mais proteico, trazer ainda mais saciedade, né? E aí a gente coloca por cima. Ó, vai ficar igualzinho, hein, gente? Mais ou menos uma banana nanica aqui, tá? Docinha, né? Ai, combina super com aveia, né? Aí eu vou colocar as nozes por cima. Gente, muito bonito. Isso, dá pra polvilhar um pouquinho de canela, dá pra colocar canela na parte de baixo também, tá? Pra quem gosta, canela é um alimento rico em compostos bioativos, né? Olha só, nós Pra temos deixar ainda mais dois nutritivo. aqui prontinhos. Gente, olha só que maravilha, vou provar agora. As frutas. Ele fica gostoso, dependendo de como adoça, dá pra colocar Tô mel buscando também. toda essa parte lá embaixo. Olha aqui, olha, eu vou... E com whey protein fica ainda mais docinho, mais gostoso, né? Não vou deixar, né, gente? Vou almoçar. Vou almoçar. E agora, a gente vai pro nosso quadro Corpo em Movimento. A Dete vai passar pra você exercício funcional para você fazer na sua casa, para você aumentar a sua massa magra e para você modelar o seu corpo. Boa tarde, Dete. Corpo em Movimento. Oferecimento. Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética.
E Clínica Doutora Denise Chiquito, plantando cuidado, colhendo autoestima. Boa tarde, Maíta. Eu sou Dete Invernon, personal, criadora do método T40. A minha especialização é emagrecimento e treinamento de forças. Hoje nós viemos aqui para ensinar e mostrar para vocês um treino muito potente, que é de funcional para ganhar massa magra, para ficar pernas torneadas, braços firmes, durinhos, bumbum. E vamos passar tudinho nos detalhes para vocês aprenderem certinho que queima e ganha muita massa magra. Sim, o treino funcional funciona. Vamos lá? O primeiro exercício é um exercício múltiplo. Olha bem, já trabalha coxas, glúteos e braços. Olha, rouba um pouquinho também, trabalha bastante as costas também. Olha que exercício bacana. Você fica com a coluna reta, inclinada, glúteo bem firme, perna flexionada, posiciona bem o tronco e puxa o peso para cima, olha para o peso. Pode utilizar o que você tiver em casa, tá? Em qualquer ambiente. Olha, é um treino bem intenso porque trabalha 3 grupos musculares ao mesmo tempo. O segundo exercício que vem em seguida do primeiro, vamos lá? Agachamento com elevação de braços. Olha que bacana, gente, também. Um exercício duplo. Pernas, glúteos, membros inferiores e superiores. Na hora que levanta, faz o arremesso. Joga bem o glúteos para trás. Isso, para cima, sempre traz o glúteo para cima. Na hora que levanta, faz o arremesso, trabalhando todo o braço, todas as costas. Agora nós vamos apresentar para vocês um burpee sem pular. Coloca as mãos no chão, afasta uma perna, afasta a outra, sobe uma, sobe a outra, levanta e arremessa novamente. Coloca os pés no chão, afasta uma perna, afasta a outra, levanta, voltando, volta, isso, levanta, faz o arremesso novamente, mais uma vez. Olha, a gente pega até o abdômen aqui, ó, na prancha. Mais uma vez, levantou, arremessou. Vamos lá. Agora bem devagarinho, afasta uma perna, afasta a outra, volta pelo mesmo caminho, força nas coxas, força no abdômen, força no glúteo, força nos braços. Olha, um movimento bem intenso mesmo. Elas vão realizar um sumô, pezinho para fora, perna aberta, desce, o pezinho vai até lá embaixo, volta, já trabalha ombros, faz a puxada e levanta o calcanhar. Olha lá, isso! Então vamos começar novamente, de baixo para cima. Olha, panturrilha, coxa, interno de coxa, glúteos, ombros, costas e pega toda a parte superior e trabalhando o corpo inteiro. É isso aí, obrigada, Maíta, novamente pelo convite. Eu espero que vocês tenham gostado. E olha, realmente esse treino é um treino intenso, fácil de fazer, você faz em qualquer lugar, você não precisa de muito espaço, apenas você pode utilizar o peso que você tiver, que esteja bem fácil para você utilizar. Tchau, gente, obrigada! Estamos de volta e agora no nosso quadro Doutor Responde, 2 assuntos interessantes, tá? A relação do frio com os problemas cardiovasculares e a gente vai falar também se o estresse atrapalha no emagrecimento. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento. Visari, Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare, Oncoclínicas. Cuidar sem limites, essa é a nossa essência. Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E Cadre, Centro Avançado de Radiologia. Olha só, gente, como o frio afeta o nosso coração? Quais os riscos e como proteger a saúde do nosso coração nesta época do ano? Quem responde é o cardiologista Dr. Cláudio Bongiovanni. Boa tarde, Dr. Cláudio. Maíta, boa tarde aos ouvintes do programa, seus telespectadores. É o programa Doutor Responde, não é isso, Maíta? E você me fez 2 perguntas que gentilmente eu vou te responder. Como o frio afeta o nosso coração e quais os riscos e como proteger a saúde do coração nessa época do ano. Muito bem.
Pessoal, o frio não é que aumenta, ele descompensa patologias já pré-existentes. O que o frio faz? O frio aumenta o trabalho cardíaco para manter a temperatura interna em relação à temperatura externa, porque no frio você tem 18 graus de temperatura externa e a nossa temperatura interna tem que ser em torno de 36, 37 graus. O trabalho cardíaco aumenta. Aumentando o trabalho cardíaco, aumenta o consumo de oxigênio e aumenta a pressão arterial também, porque no frio os vasos da periferia do nosso corpo se fecham. Então, esse aumento da pressão arterial, o aumento do trabalho cardíaco, podem desencadear descompensações em quem é hipertenso, em quem tem doença coronária, em quem tem insuficiência cardíaca. Então a dica é, se está chegando frio, se você for hipertenso, se você já tiver alguma cardiopatia, procure o seu médico de apoio para, às vezes, atualizar a dose de medicamento, para avaliar se clinicamente você está bem. Evitar a exposição prolongada ao frio, porque nessa nossa região a gente tem calor o ano todo e tem dias de muito frio. Esse gradiente térmico para o coração, para a adaptação do sistema vascular, realmente não é bom. Então, dias que tiver muito frio, você evita fazer a sua caminhada, você fica quietinho em casa, só no seu trabalho. Mantenha a dose certa dos remédios que você já toma. E se você estiver sentindo falta de ar, palpitação, dor no peito, algum sintoma desproporcional que você sentia antes de chegar ao inverno, procura o seu médico, ou o seu clínico, ou o seu cardiologista. Então, o frio aumenta o trabalho cardíaco, descompensa doença pré-existente. Dica: evitar a exposição prolongada e manter-se bem medicado e bem orientado. É isso, Maíta. Bom programa, boa sorte, um forte abraço a todos os seus telespectadores. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio, um grande abraço. E olha só outra pergunta que interessante. Será que o estresse realmente atrapalha no nosso emagrecimento? Olha aqui, ó. De que forma o estresse impacta na nossa saúde e como ele pode atrapalhar o emagrecimento? Quem responde é o Dr. Alex Saurin. Boa tarde, Dr. Alex. Boa tarde, Maíta. O estresse ele tem um alto impacto, tanto na nossa saúde física como mental. E ele é um dos grandes vilões no processo de emagrecimento. Quando o indivíduo está estressado, aumenta-se o cortisol. O cortisol é considerado o hormônio do estresse, é o hormônio que faz com que aumente o nosso apetite. Cortisol alto aumenta o acúmulo de gordura, propiciando um aumento no risco de doenças cardiovasculares e diminui a nossa massa muscular, diminuindo o nosso metabolismo basal, que é o quanto a gente queima de energia. Então, além de acumular gordura, diminui a queima de calorias. O cortisol aumentado também, ele interfere na nossa alimentação. Ele causa o comer emocional, onde o paciente busca alimentos mais palatáveis e tem uma procura maior por alimentos açucarados e alimentos gordurosos. Ele busca recompensa na comida e muitos casos de cortisol aumentado também gera compulsão alimentar, onde o paciente come sem estar com fome. O cortisol aumentado, decorrente do estresse, também ocasiona problemas no sono. E essas alterações no sono, elas levam ao aumento do apetite, principalmente consumo de carboidratos. Ele aumenta o hormônio da fome, que é a grelina, e diminui a leptina, que é o hormônio da saciedade. Além de que o cortisol alto, ele não propicia uma boa noite de sono. Com o sono desregulado, isso favorece com que o paciente fique irritado, estressado, cansado e tenha menos predisposição para fazer atividade física, que é um dos aliados no emagrecimento. Com relação também ao aumento do cortisol liberado pelo estresse, ele interfere com a nossa resistência insulínica. E a insulina é um dos hormônios mais anabólicos do nosso organismo, que faz com que nosso corpo engorde e predispõe ao diabetes tipo 2. E o que nós podemos fazer para melhorar tudo isso? Primeira coisa é um programa de relaxamento, onde pode-se fazer meditação, respiração profunda, mindfulness, yoga. A prática regular de atividade física diminui os níveis de estresse, diminui o cortisol e melhora o humor. A terapia
identificando os gatilhos de estresse também é muito eficaz. Melhorar a qualidade do sono, ter um horário regular para dormir e retirar tela 1 hora antes do horário de dormir também ajuda muito no controle. E a escolha por alimentos saudáveis, gerando assim um ciclo virtuoso para a melhora da saúde e qualidade de vida. Obrigada pela participação, doutor Alex. Chegamos ao final de mais um programa. Se agasalhe nesse frio, ok? Tome muito cuidado. E sábado que vem eu te espero aqui no TH+ SBT. Um beijo, bom final de semana. Tchau, tchau.